presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Bom dia, sejam todos bem-vindos, que o nosso Pai Celestial, que nos trouxe aqui nesse momento, por meio da sua palavra nos console, nos fortaleça, nos anime, nos dê a certeza do perdão e da salvação. Algumas pessoas têm me dito assim: pastor, o senhor já podia tirar a máscara, né? Tá ali na frente, um pouco mais distante, né? Durante o culto, então não tinha de repente a necessidade de usar a máscara. Mas como eu já estou acostumado, e pelo que eu converso assim, não interfere tanto na audição, né? Dá para ouvir bem. Então ainda vou continuar usando, né? Não custa continuar com alguns cuidados, né? Então, ouvindo os noticiários, também as autoridades estão já estudando flexibilizar. Então, quando for chegar esse momento, então assim faremos. Nós estamos no segundo domingo na Quaresma, onde hoje queremos falar da persistência que Deus tem em nos amar e, através de Cristo, querer salvar a todos. Nós vamos ficar em pé e fazemos a invocação. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sentamos e nós vamos nos preparar para o momento de confissão dos nossos pecados, cantando o hino Aos Pés da Cruz de Jesus, perdão eu vou pedir.
aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir, aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir, somente com Jesus eu vou sorrir, com Ele a vida é bela e mais feliz, com Ele a vida é bela e mais feliz, aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar, aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar, somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele eternamente vou morar. Então, aos pés da cruz de Jesus, queremos nos prostrar e a Ele confessar os pecados e pedir perdão. Nos colocamos em pé e juntos oramos. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus que infelizmente cometi muitos e graves pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira espiritual, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, orgulho, maus desejos, ganância, inveja, ódio, ciúmes e outros pecados que meu Deus conhece tão bem e eu conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Ó Deus, confio na Tua graça revelada em Jesus Cristo e suplico que me perdoe todos os meus pecados e conceda o Teu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Ti, meu Pai Celestial. Amém. Como ministro da Palavra de Deus, anuncio a cada um de vocês o perdão que Cristo dá através da sua morte redentora na cruz. Portanto, declaro a vocês: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo e o perdão que Ele nos concede, queremos ouvir a orientação da Sua palavra para a nossa vida. O texto do Salmo número 4, que nós vamos ler de forma responsiva, que fala para pedirmos a Deus em oração, esse Deus que nos dá uma paz, a paz do seu perdão, esse Deus que diz para não sermos teimosos e pedirmos perdão e nos arrepender, mudar a nossa vida, ao nos dar o perdão conforme acabamos de receber, nos dá uma paz que podemos deitar e dormir em paz. Fazemos esta leitura então do Salmo número 4 de forma responsiva. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar?
Até quando amarrarão que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o clamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examine a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Até aqui a leitura do Salmo. Próximo hino que cantaremos: Eis na cruz por nós pregado. Eis na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus à cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste. Somos teus, ó bom Senhor. As leituras do Antigo Testamento e da Epístola, que serão realizadas pelo seu João, começando com a leitura do Antigo Testamento de Jeremias 26, versículos 8 a 15. Está na página 521 do Antigo Testamento, onde inclusive vai ecoar esse texto na leitura do Evangelho, que Jesus fala dos profetas que Deus enviou, e o povo não queria saber desses profetas, inclusive queria matá-los. Então ouvimos esta leitura de Jeremias. Jeremias 26, 8 a 15. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso. Porque é que você disse em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela. Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares. Na entrada do portão novo do templo, então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: este homem merece ser condenado à morte.
pois foi contra a nossa cidade. Vocês mesmos ouviram. Aí um disse: foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir, e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizeram isso, então Ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo. Mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo dessa cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas para vocês. Até aqui esta leitura. Esta foi a leitura do Antigo Testamento. A leitura da Epístola, mais ao final da nossa Bíblia, no Novo Testamento, na página 163, registrada em Filipenses capítulo 3, versículo 17, até o capítulo 4, versículo 1, onde nesse mesmo caminho dos textos do domingo de hoje, o apóstolo Paulo lamenta muito, né, como as pessoas estão se afastando da mensagem de Cristo que morreu na cruz e vivendo de uma forma muito diferente daquilo que Deus espera. Ouvimos então esta leitura de Filipenses 3, 17 até 4, versículo 1. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveriam ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu corpo, glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão felizes que eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Até aqui a leitura. Muito obrigado, seu João. Cantamos o próximo hino. Tal como estou, tão pecador.
Acompanhamos a leitura do Evangelho registrado em Lucas capítulo 13, versículos 31 a 35. Está na página 64 do Novo Testamento. Esse é o texto em que Jesus menciona sobre os profetas que foram enviados e mortos, e como Jesus lamenta e diz que sempre quis unir todos junto a si. Aqueles que puderem ficar em pé, para ouvirmos assim, em reverência, as palavras do Santo Evangelho, palavra do Senhor que diz: naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão e digam àquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. E aqui a leitura do Evangelho. Juntos queremos fazer a confissão de fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Próximo hino que cantaremos, que fala do grande amor de Deus por todos nós. Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador. Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador, sua vida ao mundo deu, Filho único de Deus. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão.
recebido do Senhor, que nós temos como irmão, é o amor sem distinção. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Jesus Cristo Redentor se entregou por nós em dor, e só nele temos paz, sua graça nos apraz. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou a afeição e graciosa compaixão. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. E eu começo perguntando: você conhece alguém que é teimoso? Você é teimoso? Tem um filme, né? Era do Gelo, e tem esse bichinho aí, acho que é um esquilo, que tem uma teimosia, uma ficção naquela noz, né? Ele está em todos os filmes, sempre teimosamente ou persistentemente atrás daquela noz. Qual que é a diferença de persistência e de teimosia? Sabe que tem a diferença? Ontem de noite nós tivemos culto, né? E aí depois do culto comentamos um pouquinho ainda sobre a mensagem. Eu disse assim: eu não sou teimoso, eu sou persistente. E aí alguém disse assim: então o senhor é bem teimoso mesmo. Porque não admite que é teimoso, né? E também alguém comentou lá sobre essa guerra, né, que está acontecendo, está em todos os noticiários diariamente, na Rússia e na Ucrânia, que isso só pode estar acontecendo também por um pouquinho de teimosia de ambas as partes, ou de uma parte. Assim é quando nós também temos as nossas pequenas rixas, as nossas guerrinhas, às vezes entre marido e mulher, pais e filhos, entre amigos, vizinhos, colegas. Dá para perceber, às vezes a gente tem um pouquinho de teimosia, somos um pouco teimosos, né? Teimoso é quem teima comigo, né? Se eu digo dos alemão, né? O alemão é teimoso, né? Não, teimoso é quem teima com o alemão, né? Então, ser teimoso. Os textos que nós ouvimos hoje, os 4 textos, eles nos falam um pouquinho assim da teimosia do ser humano em persistir no seu caminho errado, nos seus pecados. E aqui então, em contrapartida, também vemos um Deus persistente. Não sei se Deus é teimoso ou é persistente em querer nos amar, querer nos salvar. Ele insiste em ti, em mim, e não quer que ninguém se perca. No texto lá do Antigo Testamento que nós ouvimos hoje, de Jeremias 26, o contexto de todo o livro é Deus enviando Jeremias para levar uma mensagem para o povo de Israel, para que eles percebam os seus pecados
e voltem a Deus, para que este povo deixe de ser teimoso. E quando nós lemos na Bíblia, no Antigo Testamento, isso acontece antes da época de Jeremias e acontece depois também. Aí Jeremias então diz: vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir, e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então Ele, Deus, mudará. Deus está disposto a não castigar. Deus não quer isso. Pelo contrário, Ele quer salvar, Ele quer perdoar. Então Deus mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Parece que foi escrito para nós hoje esse texto. Parece não. A palavra de Deus é atual. Ela fala para ti, fala para nós. Quando nós, de certa forma, insistimos teimosamente em não mudar, em não querer saber da palavra de Deus. O texto que nós ouvimos hoje da Epístola de Filipenses, o apóstolo Paulo, pregador da palavra de Deus, ele chorando, diz o texto, e ele repete, ele insiste, é um pregador da palavra de Deus, que diz assim: existem muitos que pela sua maneira de viver se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Isso é triste. E ele continua dizendo assim: eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Teimosia, diferente de persistência, continuar num caminho errado, continuar com uma ideia errada. E aqui olha só que interessante essa reflexão. Não estou dizendo que as pessoas não devam ter as suas opiniões, a sua maneira de ver as coisas. Nós temos essa visão, a maneira de se expressar e de ter as nossas decisões e tudo mais. Mas quando há algo colocado diante dos nossos olhos de uma clareza tão grande, e ainda assim a gente persiste, reluta e não quer dar atenção, aí é teimosia. Porque Deus realmente não quer que ninguém se perca, ninguém seja condenado, mas Ele quer que, pela fé que temos por meio da pregação da palavra de Deus, fé que recebemos no batismo, fé que é fortalecida na Santa Ceia que recebemos, tenhamos e possamos assim receber e experimentar este amor de Deus que persiste em querer nos salvar. É isso que a história bíblica nos mostra. Depois, olha só que interessante esse texto que nós lemos no Salmo de hoje: tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. E quando nós fazemos exame de consciência à luz da palavra de Deus, concluímos sempre: sou pecador, sou desobediente. Mas lembro também da palavra de Deus, que insiste em nos amar, nos resgatar, nos trazer para perto dele.
Um Deus, e esta é a mensagem desse período de Quaresma, onde o nosso Senhor Jesus Cristo vem para, na cruz, dar a sua vida por amor a todos nós e nos dar a salvação. Vocês estão percebendo essa cor usada na época de Quaresma, o roxo? Eu não sabia o significado dessa cor, aprendi essa semana isso. Até inclusive, como eu não sabia o significado, eu criei uma explicação para mim, até já disse aqui em culto. O roxo para mim lembra um machucado, né? Quando a gente machuca fica roxo, fica dolorido. E nesse período de Quaresma a gente lembra a dor, o sofrimento que nós temos na nossa carne por causa dos nossos pecados. A dor, o sofrimento que Cristo passou na cruz para perdoar os nossos pecados. É legal essa explicação, mas o roxo, que eu descobri a cor, ela significa, o roxo era a cor usada pelos reis no tempo antigo, quando se criaram essas cores litúrgicas. Então a monarquia, os reis, eles que usavam a cor roxa. E é isso que nós lembramos nesse período de Quaresma. É o nosso Rei Jesus, que nesses 40 dias na Quaresma está caminhando ao seu trono, e ali ele é coroado, primeiramente com espinhos na sua cabeça, uma coroa de espinho, e para debocharem dele colocam um manto de um rei, e também o coroam na cruz. E por mais esquisito, por mais estranho que isso pareça para o nosso entendimento, é esse o objetivo de Cristo. Nesse período de Quaresma, o nosso rei vai rumo à cruz para ali entregar a sua vida. E no texto de hoje nós ouvimos Jesus dizer isso. Ele diz assim, quando ali os fariseus dizem: Herodes quer que você saia daqui. Herodes e os próprios fariseus, os próprios líderes queriam isso. E aí então Jesus responde: mas eu preciso seguir o meu caminho. E qual que é esse caminho? Que ele precisa seguir hoje, amanhã e depois de amanhã. É o caminho para a cruz. Pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Assim como quase aconteceu lá com Jeremias, e tantos outros profetas foram mortos, eles eram mortos em Jerusalém. E o foco da Quaresma, o caminho do Rei Jesus é rumo à cruz, para ali dar a sua vida. Aqui nós vemos assim uma determinação, uma persistência de Jesus. Tem um texto que Jesus fala isso e Pedro diz: não, tu não vai. E aí Jesus diz: sai da minha frente, Satanás, tu está atrapalhando o meu caminho. Meu objetivo é a cruz. Jesus é quase que teimoso, é persistente, está determinado a dar a sua vida. E assim ele persistentemente vem ao nosso encontro para nos perdoar, mostrar o seu amor e nos salvar. Jesus também diz nesse texto, quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Uma cena bonita, né? Isso acontece quando as crianças ficam com medo, né? Vão correndo para o colo, para os braços dos pais. Então quando a choca, a mãe galinha, né, percebe que há um perigo, ela
ela chama os pintinhos e os pintinhos, quando tem medo, vão debaixo da asa, se escondem, né? É legal essa cena. Quantos pés tem essa galinha, né? Na verdade, está ali com os pintinhos. Isso Jesus quer fazer. Quer nos juntar debaixo dos seus braços, junto a Ele. O apóstolo Paulo nos disse isso na carta que foi lida hoje pelo seu João, lá no versículo 1 do capítulo 4, né? A alegria de estar unido com Cristo. Isso é o propósito, a determinação de Jesus em querer nos unir. Eu já contei essa história aqui, mas toda vez que tem esse texto, eu gosto de lembrar uma historinha que é da galinha vermelha. Certa vez deu um incêndio na propriedade de um fazendeiro. Vocês sabem, os fazendeiros têm vários animais, entre eles tem galinhas, e tinha uma galinha com pintinhos. E aí, diante do perigo, a mãe galinha ali fica chamando os pintinhos e os filhotes. Os pintinhos então vêm para ficar debaixo das suas asas. Mas vocês sabem, né? Nem todos os pintinhos às vezes ouvem. Alguns são teimosos e querem seguir o seu próprio caminho, e infelizmente acabam se afastando da mamãe e acabam se colocando em perigo e em enrascadas. Quando o incêndio estava controlado, então o fazendeiro notou que tinha uma coisa esquisita que ele não identificava de longe. Então ele se aproximou para ver o que era aquilo, se era um toco, alguma coisa. E chegando perto, ele percebeu que era uma galinha. E quando ele movimentou, deu um chutezinho na galinha, debaixo dela saíram os pintinhos vivos. Aquela galinha então tinha dado a sua vida para salvar os seus filhotinhos. E aí então aquele fazendeiro, quando viu isso, aquela cena, como cristão que era, lembrou do texto bíblico que Jesus diz: como eu queria juntar, assim como uma galinha junta os pintinhos, os seus filhotinhos debaixo das suas asas, assim também eu queria juntar o meu povo, o povo de Israel, você e eu. E assim, lembrando o texto de hoje, onde Jesus diz: quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas alguns teimosamente não querem, não quiseram. Mas em contrapartida, também temos um Deus persistente no seu amor por todos nós, revelado em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão, e enquanto nós cantamos o hino Juventude Luterana. Mas por quê? Nesse mês de março, os nossos departamentos fazem aniversário. E hoje nós queremos então focar e lembrar os jovens, a União Juvenil São Lucas, fundada no dia 9 de março de 1974. Então queremos assim cantar o hino Juventude Luterana, enquanto entregamos nossas ofertas, e assim também recordamos uma trajetória tão bonita dessa união juvenil da nossa congregação.
oração nós vamos incluir os aniversariantes desta última semana. No dia 7, a Juraci Emerich e Vânia Trindade. Dia 8, Etna Lima. Dia 9, Cláudio Reck e Lorraine Tichelero. No dia 10, Leandro Augusto da Silva e Marlon André Karoff. No dia 11, Eduardo dos Reis e Lúcia Schaeffer. No dia 12, Larissa Ren e Márcia Câmara. E hoje, dia 13, Fernanda Dornelles e Luísa Gonçalves Heinheimer. Também incluímos em oração os 48 anos de aniversário da Juventude São Lucas, da União Juvenil São Lucas. E no nosso caderno temos os pedidos que no último dia 22 de fevereiro, a dona Erna e o seu Rubem, que estiveram presentes ontem à noite no culto, completaram 58 anos de casamento. Também pedimos oração a Deus pela Simone, que é a nora da dona Marina, e também para o Pedrinho, o Pedro Henrique, o neto da dona Marina. Pedimos que assim conceda saúde a eles. Nos colocamos em pé e oramos. Pai querido e amado, queremos reconhecer com gratidão como o Senhor tem cuidado de nós, nos abençoando de todas as formas, nos dando aquilo que precisamos para a nossa vida e sustento. Agradecemos pela chuva, também agradecemos por nos dar família, amigos, saúde, emprego e estudo. Obrigado pela congregação São Lucas, por tua igreja no mundo inteiro e pela pregação da palavra que o Senhor persiste em anunciar, inclusive a nós, para assim demonstrar salvação, perdão e amor por meio de Jesus Cristo. Continua, querido Deus, dando capacidade e despertando líderes e pastores para que assim possam te servir e testemunhar. Que possamos no nosso dia a dia, com a nossa vida e também com a nossa voz, falar de Cristo para todos. Louvamos por mais um ano de vida e pedimos pelos aniversariantes da última semana. Conceda saúde e esteja presente em suas vidas e com seus familiares. Abençoa também o trabalho dos jovens na nossa congregação. Lembrando, neste mês, no dia 9 de março, 48 anos da União Juvenil São Lucas. E que o Senhor abençoe o trabalho entre os jovens a ser realizado. Querido Deus, também agradecemos pelos 58 anos de casamento da dona Erna e do seu Rubem, realizado no último dia 22 de fevereiro. Abençoe a eles, como também a todos os casais. Cuida de todos que estão doentes, enfermos, hospitalizados. Cuida especialmente da Simone, a nora da dona Marina, e o Pedrinho, o netinho da dona Marina. Dê a eles a recuperação da saúde. Querido Pai Celestial, vivemos momentos preocupantes que, por causa da guerra na Ucrânia e também com a Rússia, a instabilidade que se gera ao redor desses países e também pelo mundo inteiro, vendo muitos refugiados, crianças principalmente, e pedimos para que o Senhor cuide e abençoe
console e fortaleça todos que sofrem por causa da guerra. E de alguma forma sensibilize, conscientize as autoridades para que cesse essa guerra. Querido Pai e amado Deus, nas Tuas mãos nós entregamos a nossa vida. Te pedimos saúde e a Tua proteção em nossa vida. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice com vinho, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. O seu João vai me auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Fazemos como de costume, vindo em fila sempre pelo centro, começando pelo meu lado direito, da frente para os fundos, depois dos fundos para a frente, e retorna pelas laterais. Venham, porque tudo está pronto. Ficamos em pé, damos graças a Deus. Obrigado, Pai Celestial, por Tua palavra e a Santa Ceia que o Senhor nos deu para o perdão dos pecados, fortalecer a fé em Cristo para a vida eterna. Que este também aumente o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar.